Saudações a todos. Então, retornando ao nosso curso de História do Pensamento Jurídico, essa aula de hoje ela é, vamos dizer, a nossa última aula sobre o pensamento platônico. Vou tentar esboçar aqui algumas características do platonismo e também algumas respostas a Platão. Aí, em cada momento, eu faço os devidos esclarecimentos. Como eu falei para vocês, uma coisa é Platão, outra coisa é o platonismo. Ou seja, uma coisa são os textos de Platão e os estudos internos à obra de Platão, outra coisa é a recepção da obra platônica. Isso faz uma diferença significativa em um autor que guia as discussões da tradição ocidental. Inegavelmente, isso é uma coisa que vocês vão me ver repetindo em vários momentos, a dia de Platão e Aristóteles, ela guia a filosofia antiga. Assim como, vamos dizer, a dia de Kant e Hegel vai definir vários aspectos da filosofia moderna. E assim que talvez também, de certo modo, seria as figuras de Husserl e Heidegger, guiariam ainda mais questões contemporâneas. Então, existe essa presença de grandes autores da tradição e vejam, a cada um desses 4 últimos que eu falei com vocês voltam também a Platão. Então, vamos dizer, a menção não é sem fundamento. Ela tem uma relação grande aqui com o pensamento de Platão. Mas eu vou tentar traçar algumas características do platonismo para vocês perceberem como que isso vai estar presente na tradição posterior. Principalmente quando a gente for ver brevemente a filosofia medieval dentro da patrística quanto ao direito. Então, o platonismo seria intelectualista, então, portanto, não sensista, não se voltaria para nenhum modo de sensibilidade, diferentemente do atomismo. Já vimos que Demócrito vamos dizer, foi um inimigo escolhido por Platão, mesmo que o inimigo escolhido, mas não explicitado nos textos. Eu acho que Platão era bastante confiante em não dar crédito a Demócrito. E também, obviamente, aqui aos próprios sofistas, que, de certo modo, possuiriam teses sensistas, vamos colocar assim. O platonismo é racionalista, ou seja, não empirista, diferentemente de um racionalismo moderado que tenderia, ou pelo menos vai possibilitar o próprio empirismo posterior em Aristóteles. Então, o platonismo tende a ser também um racionalismo radical, atingindo os universais independentemente da experiência. Então não seria esse racionalismo moderado que eu falei com vocês que temos em Aristóteles. Ineísta seria uma outra característica aqui, ou seja, das ideias universais. A gente já viu essa discussão um pouco sobre a tese ontológica e a tese epistemológica quanto à divisão de mundos. Há uma tripartição, uma visão trinitarista da visão geral do ser, né? Então, das ideias arquetípicas, do demiurgo, que é um tema que eu propriamente não trabalhei com vocês, que é uma figura que depois ela é relida pela tradição cristã, e a questão da matéria eterna, ou, vamos dizer, uma certa radicalização da própria tese do ser de Parmênides. Ainda, o platonismo ele é dualista, ou seja, ele separa, ou faz uma distinção, não só entre corpo e alma, mas o platonismo tende uma separação entre mundos, né, entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Vejam que outras posições, como a do próprio Demócrito, não seria dualista, tenderia a um certo monismo. O que nós chamamos de alma nada mais é do que um reflexo do corpo. Então, vou ter que colocar nessa tese aqui. E ainda o platonismo ele tenderia a ser um certo absolutismo em termos políticos, principalmente pela recepção da República. Então, essas, por exemplo, seriam características do platonismo. Não coloquei como Platão como um todo, várias delas pertencem ao pensamento do Platão inegavelmente. Algumas são questionáveis dentro da tradição platônica, vamos colocar assim. Então, isso aqui seriam mais características do platonismo. Por fim, algumas questões interessantes aqui sobre possíveis respostas a Platão. Se é possível dar respostas a Platão. Porque as perguntas sempre se abrem cada vez mais quando Platão é colocado em discussão. Então eu peguei 3 momentos aqui.
Uma de Isócrates, que é contemporâneo de Platão na produção, uma outra de Aristóteles, que foi discípulo de Platão e que nós veremos em aulas em breve, e por fim a de Karl Popper. Faço questão de citar o Isócrates porque o Isócrates é uma figura um pouco ímpar na antiguidade clássica. Ele não é considerado sofista pela maioria dos autores, ele é meio que um braço autônomo dentro do período antropológico, mas que tem assim questões muito interessantes e pouco estudadas no final das contas. E aí vale a pena colocar isso porque Isócrates também não é um autor mencionado pelo próprio Platão. Assim, a mesma estratégia que ele adotou com Demócrito, ele teve com Isócrates. Citação: os restantes dons que possuímos não nos tornam superiores aos animais, mas a capacidade em nós depositada de nos persuadirmos uns aos outros e de chegarmos ao mútuo entendimento acerca de tudo o que queremos, não só nos liberta do tipo de vida dos animais, mas permite agrupar-nos para vivermos em comunidade, fundarmos estados, criarmos leis, inventarmos artes. Foi o Logos que nos permitiu realizar quase tudo o que criamos em matéria de civilização. Foi ele que estabeleceu normas sobre justo e injusto, belo e feio, sem a ordenação das quais seríamos incapazes de conviver uns com os outros, e que nos permite acusar de maus e de fazer justiça aos bons. Fim de citação. Vejam que, se eu citasse esse texto fora de contexto, vocês tenderiam até pensar que isso é Platão. Então, existem semelhanças, e a rivalidade que Platão teve por Isócrates talvez seja que, em alguns aspectos, eles fossem próximos demais. Mas Platão talvez não tenha sido uma personalidade fácil na tradição filosófica. Como, na verdade, a maioria dos filósofos não são personalidades fáceis. Quando a gente vai analisar a vida dos filósofos, a vida ilustre dos filósofos, para usar a imagem do Diógenes Laércio, nós temos, assim, personalidades bastante ímpares, vamos dizer assim. Alguns bem complicados no âmbito, vamos dizer, das relações humanas. Platão certamente estaria no hall aí desses mais problemáticos, ok? Aristóteles, que nós veremos, moderado em quase tudo, tem um dito muito interessante que está na Política, ou que se refere dentro da Política, no livro 1. Dizia que era preferível ser o último dos primos do que filho da República de Platão. Não me parece que esse gracejo em relação à República seja desmedido, porque se existisse a concretização do ideal da República, eu certamente não gostaria de viver neste estado. E é talvez a tese que ela ressoa na modernidade com a obra Sociedade Aberta e os seus inimigos, do Karl Popper. Popper é austríaco, pertenceu ao Círculo de Viena, mas acabou, por conta do nazismo, mudando para a Inglaterra, se tornou Sir depois, Sir Karl Popper, um dos grandes elos de conexão com a tradição analítica e a tradição continental. Então, Popper faça essa passagem. É um autor, assim, na leitura de Platão, extremamente criticável. Eu já falei da crítica que o Leo Strauss faz, que o Eric Voegelin também faz, que são autores, assim, muito mais dedicados ao pensamento de Platão do que o caso do Karl Popper. Mas o Popper, nessa aula, vai escolher, assim, 3 inimigos da sociedade aberta. Quando a gente fala sociedade aberta, ele está colocando exatamente vamos dizer, as sociedades contemporâneas não autoritárias. Veja que ele fala sociedade aberta e não usa sociedades democráticas, porque também o Popper não é um autor que vai fazer um elogio da democracia, dos moldes, como a tradição francesa. Eu vejo que ele se amolda muito bem ao caráter um pouco quase que aristocrático do mundo inglês, que para ele talvez fosse mais próximo do que foi o Império dos Habsburgos, já que ele nasceu dentro, vamos dizer, de uma confluência de ideias
vamos dizer, do Império Austro-Húngaro muito mais próximo do que era o Império Britânico. Então há essas certas proximidades. E Popper é um autor realmente peculiar, tem uma escrita muito agradável. Mas nesse quesito Platão, em especial, ele sofre duras críticas, mas desperta algo interessante. O primeiro volume do livro é dedicado a Platão, o segundo volume é dedicado a Hegel e Marx. Desculpe, Marx e Hegel, a ordem. Hegel e Marx, claro, as confusões. Então, o primeiro volume é só sobre Platão. Então, eu vou colocar que esses três filósofos seriam inimigos da sociedade aberta, porque eles tenderiam, ou pelo menos possibilitariam, construções de sociedades totalitárias. A obra é muito peculiar porque é publicada em 1945. No mesmo ano do fim da guerra, a obra é publicada, quando o Popper já está na Inglaterra. E ela vai assim, fazer ataques duros, agora em relação a Platão, ao modo da constituição da cidade-estado ideal e que vai servir como um certo paradigma para o Ocidente. E o Popper vai colocar que os modos hierárquicos, os modos que tenderiam a esse absolutismo político, seriam extremamente perigosos para a construção de uma sociedade aberta. Vejam que isso está muito atrelado ao modo de pensar filosoficamente do Popper, né? O Popper coloca que o caráter científico para se falar em ciência, né, precisamos ter a refutabilidade ou a falseabilidade. Isso são os termos, ou as traduções que são utilizadas. Falseabilidade está mais próximo ao elemento realmente da filosofia da ciência do Popper. Ou seja, o Popper, ao pensar a ciência, pensa a ciência nunca de forma absoluta. Se há um certo absolutismo na ciência, ou uma petição de princípio, nós estamos tratando de teses pseudocientíficas. Por exemplo, a oposição que ele faz à psicanálise. Ele acredita que a psicanálise faz a petição de princípio sobre a existência do inconsciente. Para ele, isso seria uma tese não científica, porque tenderia a um dogmatismo. Então, o Popper tem posições assim, peculiares e que vão ecoar na tradição alemã. Vamos dizer, alguns autores saem dessa tradição. O caso Hans Albert, que foi discípulo do Popper e ainda está vivo, está bem velhinho, mas está vivo. E tem uns textos assim, extremamente interessantes também, mas que não é o caso aqui agora. A grande questão aqui é o modo como Popper critica Platão por ser um dos pais do totalitarismo. É uma leitura que, por exemplo, para um platonista é assim, extremamente equivocado. Eu já comentei em outra aula vamos dizer, a resposta que o Eric Voegelin dá ao Léo Strauss sobre quando o Léo Strauss pergunta sobre o Popper. Aí fala que a leitura do Popper é medíocre em relação a Platão. Considerando esses grandes platonistas, talvez o Popper tenha ficado só no raso dos diálogos. Talvez aquilo que eu falei com vocês. Os diálogos enganam. Eles dão uma certa percepção de compreensão, mas, vamos dizer, nas entrelinhas e as complexidades que hão ali dentro das categorias platônicas, talvez isso tenha escapado ao Popper. Mas o diagnóstico é interessante. O diagnóstico do Popper que talvez não é uma conclusão com o Popper. O Popper atribui a Platão. Aqui vamos talvez atribuir ao platonismo. O platonismo tenderia a esse absolutismo da política que o Popper contrapõe. E aí ficaria de fato, vamos dizer, um pouco mais clara essa tese do Popper quanto à oposição a Platão. Se ele tivesse destacado que não fosse apenas Platão, se ele tivesse feito esse recorte, mas a tradição platonista como um todo. Enfim, são algumas respostas. Platão é uma questão aberta para a filosofia do direito. Os autores que se dedicam ao pensamento platônico, isso pode tomar uma vida inteira, trazem isso com muita riqueza. Só para dar um exemplo para vocês de como que isso impacta a filosofia do direito. Lembre-se que eu falei de um autor alemão chamado Erich Wolff, que escreveu uma história da filosofia grega antiga. Ele tem 3 volumes dos 6 que são dedicados, são 2 volumes dos 6 que são dedicados a Platão.
apenas os diálogos de juventude, vamos colocar assim, que são os diálogos, os primeiros diálogos de Platão, e um outro volume só e apenas quanto à República e as Leis. Então, e o texto, assim, demorou assim, 15 anos para fazer o livro, esses 2 volumes. Muita coisa em relação a Platão. Platão, realmente, se você vai ler apenas Platão, você tomaria talvez a sua vida toda. Se for ler Platão e a sua recepção, então certamente o tempo de vida não será suficiente. É um autor que desperta todas as curiosidades possíveis em relação, e não pode ser ignorado. Ignorar Platão é ignorar o Ocidente. Ignorar Platão é ignorar toda a tradição filosófica como um todo. Em maior ou menor grau, todos os filósofos, vamos dizer, se põem a favor ou contra Platão. Essa talvez seja uma das grandes díades da filosofia ocidental. Perfeito? A gente vai continuar o nosso curso agora em relação a outros temas, em especial continuar esse traço histórico da filosofia grega, passando a Aristóteles, o helenismo, mas Platão será, vamos dizer, uma montanha que ela não pode ser ignorada. Alguns, ao invés de cruzar essa montanha, simplesmente passam ao largo dessa montanha. Que talvez é o que geralmente ocorre em relação ao pensamento platônico. Perfeito? Então, até breve.